O tema da mensagem, você pode acompanhar aí na projeção, é a alegria de encontrar o que se perdeu. Essa, na verdade, é uma grande verdade. A alegria de encontrar o que se perdeu. Só quem passa por isso, só quem encontra aquilo que estava procurando, é que sabe a grandiosidade da alegria quando ele encontra. É algo que não tem como você expressar, porque eu sempre pensando nesse assunto, nesse tema da alegria de encontrar o que se perdeu, eu fico imaginando que tem algumas coisas que você perde, mas quando encontra não tem alegria. Mas tem maioria das coisas que nós perdemos, a gente procura, e conforme o valor que você dá para aquilo que você perdeu, a sua alegria ela é maior. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu trabalhava no jornal, em 1982, jornal aqui de Curitiba, e algumas vezes eu era escalado para estar naquela sessão chamada de Perdidos e Achados. Não sei se alguém aqui já esteve visitando o jornal ali na Marechal Deodoro, em Curitiba, Gazeta do Povo. Em 82 eu trabalhava ali, naquele setor de malotes e também o setor de correspondência, e também algumas vezes eu era escalado para estar naquele setor de Perdidos e Achados. E quando chegava ali naquele setor, eu ficava observando as pessoas que desciam ali embaixo, próximo era quase na garagem ali do prédio, eles começavam a olhar a lista de perdidos e achados. E muitos, conforme ia olhando e achava o seu nome ali escrito, olha, achei meu documento, que alegria! Porque naquela época era muito mais difícil tirar um documento. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que vibravam diante daquele momento de encontrar o seu documento que havia perdido, tinha aqueles que olhavam a lista, ia toda semana olhar a lista para ver, porque ela era atualizada constantemente, chegava ali e procurava e não encontrava o seu nome. E saíam tristes, cabisbaixos, e muitas vezes voltavam depois, e quando achavam a alegria, era tremenda. Você já perdeu algum documento ou algum objeto pessoal para você de grande valor? E quando você o encontrou, como é que você sentiu? Quando você encontrou aquilo que você estava procurando, tanto procurando? Será que tem alguém que nos acompanha aqui nesse momento? Se vocês estivessem aqui no culto, eu iria perguntar, levante a mão quem já perdeu algo, encontrou e ficou muito feliz. Eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por essa situação. Eu até penso... estava pensando nesse assunto, e quando meus filhos nasceram, o último, o Alexandre, a Anita fez um passeio com ele no shopping aqui em Curitiba, ali no shopping Estação, e o Alexandre tinha 8 anos. Para quem conhece o Alexandre, já está com 29, mas ele tinha apenas 8 anos, e naquele passeio que ela fez com ele no shopping, dali a pouco o Alexandre se perdeu. Imagina o desespero. Porque quando você perde uma carteira, quando você perde um documento, um objeto, a sensação de perda é frustrante. Mas imagine, nada se compara à alegria de quando você encontra uma pessoa que estava perdida. Então imagine o desespero da Anita, enquanto procurava o Alexandre naquele shopping lotado de gente, de pessoas, e procurando por quase 2 horas e não encontra o menino. Aí, de repente, ela foi lá no sistema de som, anunciou que havia perdido o seu filho, e ela começa a procurar, dali a pouco ela encontra uma jovem que trabalhava lá no Parque da Mônica, naquela época, e a jovem falou, está lá o seu filho brincando, todo tranquilo. Essa foi aquele momento de angústia, de dor, de sofrimento da mãe, acabou passando por alegria. Então, esse tema, a alegria de encontrar o que se perdeu, é tremendo. Na medida que você valoriza aquilo que você está perdendo, que perdeu, quando você encontra, é fantástico. Eu tive a experiência também, quando eu era pequeno, lá em Paranavaí, meus irmãos e eu, nós fomos numa exposição no parque que tinha lá em Paranavaí, e durante a exposição o meu irmão mais novo se perdeu também. E nós estávamos lá, uma grande multidão, cidade pequena, mas estava cheia, o parque de exposição de Paranavaí. E nós procurando o meu irmão mais novo, 7, 8 anos ele tinha também.
e não encontrávamos. E aquela preocupação, aquele medo de chegar em casa sem o nosso irmão, começou a rondar a nossa mente, o nosso coração, e ficava imaginando os meus pais preocupados. Quando terminou toda a exposição, todos os eventos, nós não encontramos o nosso irmão. Aí nós fomos para casa, triste, chorando, e quando chegamos em casa, estava lá o meu irmão brincando. Porque um vizinho encontrou ele, graças a Deus encontrou ele, e levou até a nossa casa. Então toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, todo aquele momento de tristeza que nós estávamos sentindo pela perda, foi tudo por terra. E a alegria do reencontro foi tremendo. Talvez você possa estar acompanhando nessa noite e tenha tido a experiência de perder algo de grande valor e encontrou. Espero em Deus que não tenha no nosso meio pessoas que perderam um ente querido. Ou lembra, semana passada nós estávamos orando pela Maria Augusta, onde o seu irmão Manuel havia se perdido lá, desaparecido em São Paulo. A angústia dela e da família era tremenda. Ela pediu oração para a igreja, você que está acompanhando agora no culto passado, viu ali a sensação e o que realmente ela pediu. Graças a Deus ele foi encontrado. Então a alegria de se encontrar o que se perdeu é tremenda. Você já passou por essa experiência, talvez por essa triste experiência de perder algo de grande valor ou uma pessoa? Espero que não, mas se tem, procure, continue procurando, porque Deus, Ele sabe onde está aquilo que nós perdemos. Então nós olhando aqui para esse assunto, tem muitos casos que eu pude acompanhar e pude também presenciar, de que pessoas que perderam e depois foram encontradas, a alegria é tremenda. Então, olhando aqui para a palavra de Deus, quando nós pensamos nesse assunto, a Bíblia ela é tão maravilhosa que nela nós encontramos respostas para todos os assuntos que vivemos atualmente. A Bíblia é o manual de Deus, é o nosso guia infalível de conduta e fé, mas é também o manual em que nós encontramos respostas. Existe na Bíblia uma passagem que nós podemos chamar de a seção de perdidos e achados da Bíblia. Lá em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 24, Lucas 15, 1 a 24, nós encontramos nesse texto 3 personagens que se perderam. E nesses 3 personagens, talvez você possa estar acompanhando ali, nós temos ali a ovelha que se perdeu naturalmente, temos a moeda que se perdeu acidentalmente e temos o filho pródigo que se perdeu deliberadamente. Ou seja, a ovelha naturalmente se perdeu ali do rebanho. A moeda, uma mulher estava com moeda, com 10, daqui a pouco perdeu uma, foi um acidente e ela procura aquela moeda. E também tem aqui o filho pródigo que se perdeu deliberadamente, falou, olha, eu quero sair para o mundo, se perdeu no mundo. Mas como o nosso tempo é curto, eu gostaria de ver com vocês hoje qual foi a reação do pastor que esperava encontrar a sua ovelha. Nós vamos ler aqui só até o versículo 7, Lucas 15, de 1 a 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia, e nós vamos ver aqui qual foi a reação, qual foi a alegria daquele pastor ao encontrar a sua ovelha perdida. Olhe comigo lá em Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículos 1 a 7. Então, se você puder acompanhar, diz assim o primeiro versículo: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí ele começa a falar. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós que é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Qual é dentre vós o homem? Ele já coloca as pessoas naquele momento para refletir se eles estivessem vivendo aquela situação de ter perdido uma ovelha. No meio de 100 perdeu uma. Qual de vocês que não deixa ali as 99 e vai buscar aquela que se perdeu? E diz o versículo 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Né? Nós podemos ver aqui como é a alegria daquela pessoa que encontra aquilo que se perdeu.
E diz o versículo 6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Perder-se uma ovelha, perder-se um objeto pessoal, um documento é uma coisa, mas perder uma pessoa, e uma pessoa, conforme diz aqui, o júbilo no céu é enorme por um pecador que se arrepende, que foi encontrado por Deus. Nós entendemos que nesse contexto aqui, dentro dessa analogia que Cristo falou, dessa parábola, nós sabemos que a ovelha, ela estava perdida, mas a ovelha não sabia o caminho de volta. Ela saiu ali do rebanho, como a ovelha tem uma visão muito curta, e as pernas frágeis também, não poderia correr muito, ela se perdeu do rebanho. Ela sabia que estava perdida, mas não sabia o caminho de volta. E quando Jesus pregava, ele pregava a todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que se consideravam pecadoras. Por isso ele começou comparando um pecador como uma ovelha, que se perdeu no campo. E ele diz que o pastor dessa ovelha deixou no deserto as 99 e foi procurar a ovelha que se perdeu. A ovelha da parábola, aqui, ela sabia que estava perdida, mas não sabia o caminho de volta. Por isso, o seu pastor teve que ir procurá-la. Será que podemos fazer alguma relação com as nossas vidas? Assim como a ovelha, muitas pessoas ainda hoje estão perdidas e não sabem o caminho de volta. Assim como o meu filho Alexandre, ele se perdeu, mas ele estava tranquilo, ele estava brincando. Como o meu irmão também se perdeu, mas ele estava tranquilo porque alguém o achou. Mas tem muitas pessoas que se perdem e não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. Crianças se perdem dos pais numa multidão, na praia ou algum evento. E, infelizmente, muitas pessoas estão perdidas hoje, muitas crianças estão perdidas dos seus pais e não sabem o caminho de volta. Então, assim, muitas vezes tem pessoas que estão como ovelhas perdidas e não encontram o caminho de volta para Deus. O ser humano, nós cremos que é a obra-prima de Deus, a palavra de Deus fala. E o lugar que ele deve estar é debaixo de sua proteção e cuidado. Então, se hoje Deus nos compara como ovelha, o que Ele mais deseja é nos encontrar. Amém? Deus quer encontrar você, Deus quer nos encontrar. E a alegria dele de nos encontrar é tremenda. Tanto Ele se alegra em nos encontrar, quanto nós devemos nos alegrar em ser encontrado por Ele. Olha comigo o que diz o Salmo 119. Salmo 119, 176. Você pode acompanhar também na projeção. Olha o que o salmista falou. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Deus, vem buscar esse teu servo. Você tem orado assim muitas vezes? Tem pessoas que se perdem na vida. Como ovelha perdida, tem andado sem rumo. Quantas e quantas pessoas você conhece hoje que estão vivendo sem rumo? Que estão perdidas? Perderam seus valores, perderam a sua moral, perderam o seu caráter, perderam muitas coisas e hoje estão andando sem rumo. E a oração do salmista é: ó Deus, vem buscar esse teu servo. Deus, ele está à procura. Deus procura, assim como o pastor procurou aquela ovelha, nós podemos imaginar a alegria de Deus ao nos encontrar. Todos nós, Isaías 53:6, na parte A, Isaías 53:6 diz: todos nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Todos nós, um dia, fomos encontrados por Deus. Todos nós andávamos perdidos e desgarrados como ovelhas. E em algum momento da nossa história, nós fomos encontrados por Deus. E tem pessoas que se convertem cedo, são encontradas por Deus cedo. Crianças. Mas tem pessoas que são encontradas por Deus já na sua idade avançada, na velhice. Muitas pessoas são encontradas por Deus numa cama de hospital, naquele último momento de suspiro,
A pessoa recebe a palavra de Deus e fala: eu recebo Cristo como meu Salvador, eu não rejeito Ele. E naquele momento ele foi encontrado por Deus. A alegria de Deus em nos encontrar é a mesma daquele pastor de ovelha, da ovelha perdida em Lucas, que nós acabamos de ler agora. É uma alegria indescritível. Ele coloca, diz o texto ali no versículo 6, ele achando, no versículo 5, ele achando e cheio de júbilo, de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, fala: eu achei a ovelha que estava perdida. A minha alegria é tremenda, porque eu tinha 99 que estava segura no deserto. Mas aquela que estava perdida, eu tive que ir atrás dela. E não medi esforços, fui atrás e consegui encontrar. E quantas pessoas Deus tem ido atrás e não consegue encontrar? Porque as pessoas estão perdidas, não sabem o caminho de volta. Ou muitas vezes, eu posso falar para vocês nessa noite, que muitas pessoas estão perdidas, não sabem o caminho de volta e não querem ser encontradas por Deus. A alegria de Deus em nos encontrar é tremenda. E a pergunta que eu faço nessa noite: você já foi encontrado por Deus? Deus procura pecadores. Deus procura pessoas imperfeitas. Pessoas que reconhecem, conforme diz o texto aqui, no capítulo 15 de Lucas, ele começa falando que Jesus estava ali comendo com pecadores. Ele procurava pecadores para se relacionar. Olha só comigo em Lucas capítulo 5, 32. Abra sua Bíblia lá comigo. Veja o que diz Lucas 5,32. Jesus fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus procura pessoas que não se consideram justas. Se alguém se considera justo, saiba de uma coisa: Deus não irá procurar. Não vai procurar você, não, porque você se considera justo. Então, se você se considera pecador, conforme diz Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Não fala aqui da condição social, da cor da pele, da condição econômica. É todas as pessoas, ricas e pobres, mas que se consideram pecadoras. Deus procura. E no meio desses pecadores que Deus tem procurado, Deus procura aqueles que o adorem. E sabe de que forma Deus procura essa adoração? Olha comigo em João capítulo 4, versículo 23 e 24. João 4, 23 e 24. Você tem na projeção também. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai, o quê? Procura para seus adoradores. Então Deus está procurando pessoas. A hora vem e já chegou. Esse texto aqui foi escrito há 2000 anos atrás, e aquela hora já tinha chegado para aquela samaritana. A hora já chegou para nós também. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diz assim o texto: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura. Deus está à procura de suas ovelhas perdidas. E Ele não vai deixar de procurar, não vai deixar de bater na porta do seu coração, da sua mente. Hoje nós temos esse mecanismo de transmissão de mensagem que está alcançando o mundo inteiro. Hoje nós temos mais pessoas assistindo os nossos cultos através da internet do que muitas vezes presencialmente. Só para vocês terem uma ideia, o culto de oração de quarta-feira nessa igreja era assim, como dizia o pastor Marcos, que foi nosso pastor, dava para contar nos dedos. Tinha lá 5, 10, 15 pessoas. Hoje nós estou vendo aqui, nós temos mais de 20 pessoas acompanhando ali o culto, mas diria assim, 20 pessoas que estão conectadas. Mas no seu lar, em quantos vocês estão? Talvez se eu fosse fazer uma enquete aqui, talvez vocês iriam responder 3, 2, 4, 5, não sei quantas pessoas. Mas nós temos muito mais pessoas acompanhando os cultos hoje virtualmente do que presencialmente. Mas estar aqui não tem preço. Eu prefiro vocês aqui também. Por isso que nós vamos voltar aos cultos presenciais na igreja, com um pequeno grupo aqui, mas uma multidão no seu lar. Então nós louvamos a Deus por esse momento, e Deus procura essas pessoas. Então a alegria de Deus
ao nos encontrar é tremenda. E quando Ele nos encontra, Ele deseja nos moldar conforme o caráter de Jesus Cristo. E essa transformação de Deus durará a nossa vida inteira, até o dia em que estaremos com Ele lá na glória. Então nós estamos em processo de encontro com Deus. O nosso encontro com Deus, ele é constante, diariamente. E o seu transformar em nossas vidas é constante, diariamente. Nós não podemos cantar, estamos livres do pecado. Não. Estamos vivendo no meio do pecado, mas livres, libertos da condenação do pecado. E Deus vai transformando a nossa vida. Ele busca, conforme nós lemos em Lucas, busca pessoas imperfeitas, pessoas que se consideram pecadoras. A pergunta que eu faço nessa noite: você já foi encontrado por Deus? Muitas pessoas que sabem que estão perdidas, se não se encontrarem com Deus, ou se não encontrarem o caminho de volta, correm o risco de serem encontradas por lobos, por falsos mestres. E olha, infelizmente, tem muitas pessoas que estão sendo encontradas por lobos. Em Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Pedro diz, 2 Pedro 2, versículo 3, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês. Era uma profecia que Pedro estava colocando e que tem acontecido hoje. Contando histórias inventadas, diz o versículo 3, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Deus não dorme. Deus sabe quantas pessoas estão explorando a vida das ovelhas de Deus. Pessoas se convertem, mas procura ser alimentado por um falso mestre, e naquele alimento a pessoa é explorada. Eu diria para vocês que muitas pessoas buscam com sinceridade o caminho de volta, mas pode estar indo sinceramente por caminhos errados. Essa sinceridade de busca a Deus, eles estão sendo levados, estão sendo vendidos, estão, conforme diz aqui, pela ambição. Eles vão estar contando histórias e vocês acreditam nessas histórias. É como diz um outro texto, estão mercadejando a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. Não é isso que Deus nos orienta. Então a alegria de Deus é tão grande ao nos encontrar, que Ele nos coloca nas mãos do seu Filho para sermos pastoreados por Ele. Olha o que Cristo fala em João 6,37. João 6,37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Deus, Ele nos encontra. Deus nos encontrou. E nesse encontro que Deus fez, Ele nos amou e nos atraiu. E nessa atração que Ele teve para conosco, Ele falou, olha, o meu filho está morrendo por você. Morreu por você. Pelo seu pecado. E eu vou entregar você na mão do meu filho. É o que Deus está falando aqui nessa palavra. Tudo que o Pai me dá, foi encontrado por Deus, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Jamais Jesus Cristo vai lançar fora aquela ovelha que Deus concedeu a Ele, para que Ele possa pastorear. O nosso sumo pastor, Jesus Cristo, tem nos pastoreado. Será que Ele tem pastoreado a sua vida também? Você já foi encontrado por Ele? E olha só o que diz João 10, 27, mais à frente um pouquinho. Jesus falando, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a alegria de Jesus, nesse texto de João 10, 27, em nos encontrar, é também saber que estamos ouvindo a sua voz nos chamando. Numa grande multidão de pessoas, um filho perdido consegue distinguir a voz do seu pai lhe chamando. Tem um filme que retrata uma realidade que aconteceu lá na Tailândia em 2004, que foi aquela tragédia do tsunami que matou centenas e milhares de pessoas.
E esse filme tem como título O Impossível. E retrata a vida de uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. E naquele momento eles estavam no resort, numa maravilha, na praia, quando veio o tsunami. E naquele momento do tsunami, toda a família foi totalmente perdida. Só sobrou ali a mãe e o filho. E os dois caminhando junto, o filme todo falando dos dois, mostrando os dois sofrendo, salvando algumas vidas e sendo também ali tratados pelos médicos, mas a família toda parecia estar perdida. Até que um ponto o menino relata, isso é uma história real, falando: mãe, o pai morreu, os nossos irmãos morreram, não tem mais como encontrá-los. E a mãe desesperada, quase morrendo também no hospital, nesse filme passa. E naquele momento as pessoas chegavam com ambulância, chegavam ali, naquele instante, até que o menino começou a sair para fora para procurar algo e ouviu a voz do pai. E começou a correr, e correu e abraçou. E quando você é procurado por Deus, Jesus Cristo vai falando o seu nome, vai te chamando. E conforme diz aqui João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz do Mestre, não é a voz de lobo, a voz de Jesus Cristo. E a voz de Jesus Cristo é mansa e suave. E quando você ouve Jesus falando, é quando você olha para a palavra dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A quem nós temos seguido? Quando somos encontrados por Deus, temos que ser seguidos por Deus. E não por falsos mestres que podem mercadejar a palavra de Deus. Então nós sabemos que a ovelha sabia, aquela ovelha, olhando aqui para esse texto de Lucas capítulo 15, ela sabia que estava perdida, mas não sabia o caminho de volta. E ela precisou que o pastor dela fosse atrás. E se hoje você se encontra como uma ovelha perdida, olhe para Jesus. Ouça a voz dele lhe chamando. Queira também ser encontrado por ele, porque uma das dificuldades que a gente vê, que nós temos visto, é pessoas que não querem ser encontradas. Haja vista nesse momento de pandemia, nós estamos em isolamento social. Eu já compartilhei aqui no culto. Eu tenho entrado em contato com todos os membros da igreja, e dessa forma a gente não precisa mais ir bater na porta, como antigamente, que não tinha celular. Nós mandamos mensagem. É mensagem de texto, por e-mail, por WhatsApp, de todas as formas. E muitos de vocês têm respondido diariamente às nossas mensagens. Mas, infelizmente, alguns não conseguimos encontrar. Às vezes não lê, às vezes lê e não responde. Como é que você está? É a pergunta que nós fazemos. A pessoa lê, mas não responde. Aí a minha preocupação não é, na verdade, como o ser humano. Essa pessoa quer ser encontrada mesmo por Deus? Não eu, mas Deus quer encontrar você. E nós sabemos que igreja é isso que nós estamos vivendo hoje. Mesmo em isolamento social, nós estamos juntos, porque estamos em contato, unidos espiritualmente. E quando nós estamos unidos através da mídia social, nós ficamos mais fervorosos diante de Deus e sabemos que nós podemos compartilhar. Essa lista de pedidos de orações aqui é um compartilhar que nós temos contínuo. Então nós entendemos que muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus, não querem ser encontrados por Ele, e vivem como ovelhas perdidas. Mas Deus, Ele quer nos encontrar. E a alegria de Jesus, ao nos encontrar, ao encontrar você, supera qualquer alegria que você possa ter em sua vida. Pois Ele nos achou para nos dar, conforme diz esse texto de João 10, nos dar a vida eterna. Diz lá no finalzinho: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A alegria de se encontrar o que perdeu é tremenda. E Cristo está nos procurando. E quando Ele nos acha, Ele quer que nós fiquemos das mãos dEle, que nós possamos ouvir a sua voz, porque Ele jamais vai nos abandonar. E concluindo essa reflexão, voltando lá para o texto de Lucas 15, versículo 6, diz: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida.
achei a minha ovelha perdida. Jesus fala, eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se hoje eu estou falando com alguém que está assim como aquela ovelha perdida, sem rumo, como o salmista fala no Salmo, andando sem rumo, seja encontrada por Deus. Essa mensagem é uma mensagem para que você possa ser encontrado. Essa alegria que Deus quer que você tenha, é a mesma que Ele tem de encontrar você. A alegria de encontrar o que se perdeu, Deus se alegra. Mas quando você é encontrado por Deus, você deve também se alegrar. Talvez você esteja perdido, ou você pode ter perdido algo de grande valor. Eu diria para vocês, não desistam de procurar, pois a alegria de encontrar o que se perdeu, supera toda a angústia, todo o sofrimento, todo o cansaço que você teve naquela busca. Assim foi com o nosso filho, o Alexandre, a mãe procurando, e aquele cansaço, aquela busca. Quando encontrou, olha, é só alegria. E quando você encontra algo que perdeu, a sua alegria é tremenda. E supera, conforme nós falamos, a angústia, o sofrimento, o cansaço na busca. E Deus, Ele não se cansa de nos buscar, porque Ele não dorme, conforme nós lemos a palavra aqui, Ele não dorme. Ele está 24 horas à procura das suas ovelhas que se perderam. Então, se hoje você se encontra como uma ovelha perdida, pense na alegria de Deus em te encontrar. E que você queira ser encontrado por Deus. Que Deus possa abençoar essa palavra, que Deus possa abençoar a sua família, o seu lar, e que possamos lembrar desse tema, da alegria que se tem quando se encontra aquilo que se perdeu. Que Deus possa abençoar. Eu quero orar nesse momento, e logo após a oração nós vamos ter um cântico, uma mensagem também cantada, que fala sobre a ovelha perdida, e todos nós andávamos desgarrados e fomos achados por Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse culto que prestamos ao Senhor. Pai, nos ajude, que o Espírito Santo possa ter falado em nossos corações, em tudo aquilo que nós vivemos, ó Deus. Talvez eu possa estar falando para alguém que perdeu a sua paz, perdeu a sua alegria, perdeu, ó Deus, aquilo que ele tinha de maior valor, e está à procura e não consegue encontrar. Nós sabemos que no Senhor nós encontramos a paz, que excede todo entendimento. Ou para alguém que perdeu um ente querido, Deus está à procura, não deixe de procurar. Deus sabe onde está essa pessoa. Que você possa encontrar essa pessoa, que você possa encontrar e regozijar, assim como o pastor da ovelha se regozijou, se alegrou em encontrar a ovelha perdida. Mas, acima de tudo, nessa mensagem, nós entendemos que a maior procura de Deus é por nossas vidas, porque Ele nos dá a vida eterna, e a alegria dEle é indescritível. Supera qualquer objeto que nós perdemos, porque nós somos preciosos nas mãos de Deus. Que você se sinta assim, achado por Deus, e confortado e consolado, conforme diz a palavra dEle, jamais Ele vai permitir que nós saiamos das mãos dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa semana, os cultos que teremos ainda, as celebrações e os planejamentos, que possa estar tudo conforme a vontade de Deus. Nós agradecemos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém